Não é segredo para ninguém que o toque religioso perturba a mente de muitas pessoas, pois se trata de um transtorno obsessivo compulsivo. Pensamentos incontroláveis, pensamento que a pessoa não controla. Trata-se também de uma doença ou pode ser também um problema espiritual. Se você sofre desse tipo de sintoma ou sofre com esse tipo de doença, como você pode reverter esse quadro? Mas também não fique preocupado, já de antemão eu devo ressaltar aqui, te alertar que não tem nada a ver com problema, com a blasfêmia contra o Espírito Santo na realidade. Não tem nada a ver com o pecado imperdoável, digamos assim. Porque muitas pessoas me falaram comigo, eu perdi a salvação, eu estou no inferno, já quase louco, perturbado, com muito medo, porque acha que perdeu a salvação, pois teve alguns pensamentos contra a igreja, contra Jesus, contra algum pastor ou contra o Espírito Santo e acaba achando que perdeu a salvação e Deus nunca mais vai perdoar. Então, se você quer saber como reverter esse quadro da sua vida, se você tem algum sintoma, se você sofre disso, se você quer saber como voltar ao que era antes, como restituir a sua saúde mental e espiritual, fique no vídeo até o fim, pois aqui eu vou dar algumas dicas, apresentar alguns versículos que você pode utilizar na sua vida. Antes disso, eu vou pedir a você que inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo, para mais pessoas terem acesso a este conteúdo e terem as suas vidas abençoadas através da sua ação de graça realizada neste vídeo, tudo bem? Vamos lá então. O toque ou o toque religioso trata-se de um transtorno obsessivo compulsivo. Já o toque religioso trata-se da mesma coisa, só que a pessoa ela tende a desenvolver alguns tipos de pensamentos incontroláveis contra entidades religiosas, contra pastor, padres, contra cultos ou contra algum ídolo religioso, que seja de diferentes religiões, seja lá qual for. A pessoa desenvolve um tipo de transtorno obsessivo compulsivo contra aquelas entidades religiosas, contra aquelas divindades religiosas, seja elas Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso acabam achando que perderam a sua salvação. Mas na realidade não se trata bem disso. Os pensamentos contra o Espírito Santo, ou contra Deus, ou esses pensamentos incontroláveis, é um pecado sim e você tem que tomar cuidado, mas não é um pecado imperdoável. E como faz para nós revertermos esse quadro? A Bíblia diz que se nós conhecemos a verdade nos libertará. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você conhece mais, se torna íntimo mais de Jesus, porque Jesus é a verdade, em João capítulo 17, verso 17, santificai-vos na verdade, pois tua palavra é a verdade. João capítulo 1, versículo 1, fala que o próprio Cristo é a verdade, o próprio Cristo é a palavra de Deus. Então, quando você conhece a Cristo, você não está conhecendo nada mais, nada menos que a palavra de Deus, conhecendo a Jesus Cristo. Vamos então ver aqui alguns passos, algumas atitudes que você pode tomar para reverter este quadro. Preste atenção. E a primeira delas é: não acredite nos seus pensamentos, não acredite nos seus sentimentos. O coração humano é mentiroso. Jeremias 17, verso 9, nos diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, ninguém. Somente Deus é capaz de compreender o coração humano. Já nós, por mais que tentamos, não conseguimos compreender o coração humano, pois ele é mentiroso. Ele é fácil de ser manipulado, controlado pelos nossos sentimentos, por razão da ótica humana. Então isso é fácil do ser humano acabar caindo em descontrole, tal como transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa desenvolve esse tipo de coisa, toque. Tem pessoas que têm um toque, por exemplo, mania de limpeza. Está todo o tempo dentro de casa, ou aonde ela estiver, limpando as mãos, limpando uma mesa, organizando. Tem pessoas que têm toques de organizar objetos, não consegue ver um objeto do tamanho diferente um do outro, tem que estar organizando aquelas coisas, e isso deixa a pessoa perturbada.
já outras desenvolvem o pensamento, alguns pensamentos contra pessoas, contra objetos. Tem pessoas, por exemplo, eu já vi pessoas que não passavam por baixo de escada, por baixo do punho da rede. Isso é um tipo de atitude de controle psicológico que a pessoa acaba se descontrolando. Isso é errado. Não acredite nos seus próprios sentimentos, pois ele é mentiroso e enganoso. Não acredite. Segundo, Deus não mente. Deus é verdadeiro. Quando os seus pensamentos estiver contrário à palavra de Deus, estiver indo de encontro, confrontando a palavra de Deus, prefira acreditar na palavra de Deus e não nos seus pensamentos. Veja Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Se Deus promete, ele cumpre. E ele vai te livrar deste tipo de ação, ele vai te livrar desses pensamentos, desse transtorno obsessivo compulsivo. Creia, acredite. Então, se a Bíblia diz uma coisa e seus pensamentos diz outras, acredite na Bíblia Sagrada. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Terceira, Deus ama você. Você não está sozinho, Deus está com você todo o tempo. Mesmo que os seus pensamentos digam ao contrário, mesmo que os seus pensamentos digam que Deus não te ama, diga que Deus te odeia. Veja Romanos 8 e 10. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, quando ainda vivíamos em pecado. Acredite, Deus te ama e está com você o tempo todo. Deus não te abandonou, mesmo que os seus pensamentos digam ao contrário. Diga que Deus não te ama, mas Deus te ama e está contigo. Acredite na Bíblia Sagrada. Prefira acreditar na Bíblia Sagrada do que nos seus pensamentos. Acreditando na Bíblia, você vai estar acreditando em Deus. Quarta atitude é acreditar que Jesus já levou todo o castigo por nós. Por mais que nós não merecíamos, por mais que quando Ele morreu por nós, Ele não merecia ter morrido, mas sim nós. Mas mesmo assim, Cristo tomou as nossas dores, pagou a nossa dívida, morreu a nossa morte para que possamos viver a vida dele. Cristo já morreu por nós e levou todo o castigo. Não sofra por uma coisa que Deus já te perdoou. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Jesus te libertou, morreu e deu a vida dele pela sua, trocou de lugar. Nós merecíamos a morte, mas Cristo morreu a nossa morte para que possamos viver a vida dele. Então Cristo já levou todos os seus pecados com ele. Não se lamente, não se castigue por conta disso. Liberte a sua mente. Toque religioso é algo que prende a sua mente. Por isso que pode ser algo espiritual, como também pode ser uma doença. Tem alguns estágios, quando já está em estágio grave, pode ser considerado uma doença. E aí você pode procurar ajuda de algum especialista, de algum doutor, de alguém capacitado, instruído, aprendido nisso, alguém que tenha conhecimento documentado, alguém responsável de sua confiança, um líder, um pastor, o seu pai, a sua mãe, você que é de menor, ou qualquer um que seja de sua confiança, que você confie, você pode abrir os seus sentimentos, você pode procurar ajuda a isso. Quinto, você não está sozinho. Por mais que seus pensamentos digam que você está sozinho nessa, você não precisa lutar contra isso sozinho. Aliás, não é que não precisa. Mesmo que você tente, você não vai conseguir. Você precisa de ajuda. 1 Pedro 5:7. Resistam-lhes permanentemente firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Ou seja, não é que todo o mundo está passando por TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Mas se você olhar do lado, pode ter outra pessoa passando por sofrimento maiores do que o seu. Se você, talvez dentro da sua família, olhar para dentro da sua família, você vai ver um sentimento de sofrimento maior do que este que você está sofrendo sozinho. Então, a união, quando você se une e Deus e mais alguém para você reverter esse quadro, você consegue. Você não está sozinho, Deus é contigo. Sexto,
você pode resistir. A resistência, digamos assim, a insistência, a persistência, por mais que os seus pensamentos digam que você não vai conseguir, que você é um miserável, que você não merece o perdão de Deus. Aliás, nós não merecemos o perdão de Deus. Deus nos deu isso de graça. O dom gratuito de Deus é a salvação, e isso não vem de vós. Isso não vem de ser humano nenhum, para que ninguém se glorie sobre isso. Então preste atenção, resista. Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste ao diabo, ele foge de você e Deus chega para perto de você. Chegue para perto de Deus e Deus chegará para perto de vós. Assim diz a Bíblia Sagrada. Eu espero que depois disso você possa aplicar em sua vida e se libertar disso. Por mais que você possa ter um pensamento talvez arrogante, com um pouco menos de conhecimento, e diga que isso não é uma prisão e que você não está preso. Mas acontece o seguinte, quando isso te escraviza, a escravidão não é algo que você possa se submeter a algum trabalho físico, mas também é algo que o inimigo te submete a você não ter a sua própria liberdade espiritual. É algo que você não se controla. Por exemplo, o pensamento obsessivo-compulsivo, o transtorno obsessivo-compulsivo escraviza a pessoa, a ponto da pessoa não ter controle dos seus próprios pensamentos. Isso é uma escravidão. Isso quer dizer que Cristo precisa te libertar. E se você colocar isso em prática, com certeza você vai ficar liberto. Este foi o vídeo de hoje. Vou pedir a você a sua colaboração. Gostou? Deixa aí o seu feedback, é muito importante pra gente, tá bom? Pessoal, um alerta. O YouTube, eu não sei porquê, eu entro em outra conta, curto o vídeo e o YouTube tira. Eu não sei o que está acontecendo com o meu canal. Então vou pedir a vocês a colaboração de todos vocês. Curtam o vídeo. É importante que o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai ajudar mais pessoas com esse conteúdo. Então não sei por que o YouTube está tirando, mas curte aí que vai ajudar bastante, tá bom? Se você fizer isso por mim, tá bom? Inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilhe o vídeo para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo e ter as vidas abençoadas através da sua ação de graça realizada neste vídeo. Deus abençoe sempre e até a próxima.